Falando em previdência, falando em contas, vamos chamar o nosso colega Felipe Salto, que é economista-chefe da Warren e também é colunista aqui de UOL, do UOL Economia, do UOL, para falar sobre a promulgação da reforma tributária. Depois de anos e anos de tramitação, finalmente saiu a reforma, possível, né? Não que seja a ideal segundo os especialistas, mas foi a possível diante de muitos impasses. Felipe, o que acontece a partir de agora? Quais serão os primeiros impactos diante dessa promulgação? Boa tarde para você. Acho que o seu áudio está desativado aí, Felipe. Boa noite a todos. Obrigado aí pelo espaço. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu diria o seguinte, eu acho que a reforma tributária, como você bem colocou, Diego, foi a possível, né? A política, até no meu artigo hoje no Estado de São Paulo, eu escrevo um pouco sobre isso, para falar de outro assunto, né? Do marco fiscal, do arcabouço fiscal. O senador José Serra, com quem eu trabalhei, ele falava que a menor distância entre dois pontos na matemática é um segmento de reta, né? Mas na política é uma curva senoidal, né? Porque não é uma coisa linear. Então, de fato, se você olhar desde 2008, quando o Bernard Api já era a figura que defendia uma proposta muito similar a essa, o presidente Lula tinha popularidade para fazer avançar aquela proposta. Na época, inclusive, o governador de São Paulo era o Serra, fez uma oposição grande à proposta, corretamente, a meu ver, né, porque ela tinha os mesmos pecados que tem essa emenda que foi promulgada agora, a emenda 132 à nossa Constituição Federal. E o resultado é que, de fato, em 10 anos, lá em 2033, nós vamos ter a junção do ICMS, que é estadual, com o ISS, que é municipal. Por que que isso é bom, né, se acontecer como prometido? Porque nós vamos ter uma simplificação no sentido de que a tributação vai passar a ser no destino das operações. Destino significa consumo final. Então, quando eu produzo essa capinha de celular aqui, tem várias etapas no processo produtivo. Você consome insumos, beneficia o insumo e vende para a etapa seguinte. E assim por diante até chegar no consumidor final. Quando não há a garantia da não cumulatividade, por meio da devolução dos créditos, por exemplo, né, que é aquela parte do imposto que foi recolhida em cima dos insumos, você vai tendo um sistema complexo que vai onerando excessivamente o setor produtivo industrial, que é o setor mais complexo. Isso prejudica o emprego, a renda e o crescimento econômico. Então, em tese, evidentemente que todo economista que você consultar vai ser favorável a um sistema de tributação do valor adicionado ou valor agregado no destino das operações, quando inclusive as operações interestaduais, né, no caso de países federativos como o nosso. O problema é que a transição ficou muito longe. Ela começa só em 2029 para valer, e lá na véspera do término da transição, que é dezembro de 2032, as alíquotas do ICMS ainda vão representar 60% das alíquotas atuais. E vale lembrar que essas alíquotas do ICMS é que ensejam a chamada guerra fiscal. Os benefícios que são concedidos à torto e à direito com a bênção do CONFAS, né, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, e que se convencionou chamar aí de guerra fiscal entre os estados, né? Esse conjunto de incentivos que vai gerando distorções alocativas e que também era uma promessa da reforma. A promessa era acabar, né, com essa guerra fiscal. Eu tenho todas essas críticas que eu tenho feito já no último programa, nós conversamos também. Agora, vamos ver como é que vai ser a regulamentação. A verdadeira reforma, Diego, vai vir nas leis complementares. E ano que vem é ano de eleição, vai ser pouco tempo. Você vai ter aí pelo menos uns 70 temas relevantes, 70 que vão precisar ser tratados em lei complementar. Então, por exemplo, o funcionamento do comitê gestor que vai cuidar do IBS, que é o novo imposto subnacional, a partilha dos créditos tributários, o detalhamento das exceções, porque o diabo mora nos detalhes, né?
A Constituição, ela trouxe diretrizes. Tudo bem que você está colocando aí uma emenda à Constituição de quase 50 páginas, mas, mesmo assim, trata-se de diretrizes. A partilha do bolo arrecadado, qual vai ser o critério, né, para partilhar esses recursos, também ficou para a lei complementar, e outros, né, tópicos aí que vão precisar ser discutidos, Felipe, né, nesse período. é, eu queria saber de você o seguinte: qual a modificação que você acredita, você, pelo que você está dizendo, vai ter problemas a reforma tributária. Então, ela vai sofrer alguma modificação. Qual a modificação que você acha que vai acabar ocorrendo mais rapidamente? E qual a que você acha que devia ocorrer mais rapidamente? E É, também, desculpe colocar tudo junto, nas leis complementares, qual a primeira lei complementar, a prioritária que vai aparecer aí? olha, Thales, excelente pergunta. Aproveitar para te cumprimentar e também o Ricardo Couto, que eu estou vendo aqui, e dizer o seguinte: eu entendo que a mais importante é a chamada nova Lei Candir, né? A Lei Candir é a lei do ICMS, ela vai ser substituída. Nós não vamos ter mais o ICMS em algum dia, né? Lá em 2033, vai ter um longo período de transição, mas precisa discutir praticamente de imediato uma minuta de lei complementar. Ao que se sabe, o Bernardo Api e os assessores do ministro Haddad já têm tudo isso pensado, pelo menos numa primeira etapa e tal. Então, é a lei do imposto mesmo, né? Do IBS e da CBS. Esses dois impostos, eles são irmãos, gêmeos, né? Porque é a mesma base, é a mesma lógica, é a tributação sobre o valor adicionado no destino, com a não cumulatividade. Então, a sistemática dos dois tributos tem que ser muito parecida, até para minimizar o contencioso, o que vai ser muito difícil, já adianto, né? Então, o que que é mais imediato? É a lei que vai cuidar da instituição e regulamentação do IVA, né? Do IVA, que na verdade são dois, é a CBS, que junta PIS e COFINS, e o IBS, que junta ICMS com ISS, que já aparece com uma alíquota pequenininha de 0,1% em 2026, mas que já vai precisar ter essa legislação. Então, essa é a mais urgente, né, que vai precisar ser discutida logo. A outra é a do comitê gestor. Como vai funcionar esse comitê? Como é que vão ser escolhidos os 54 representantes que vão governar essa entidade? Quem vão ser os servidores, né, que vão auxiliar o comitê na atividade de arrecadar, partilhar recurso, devolver crédito para contribuinte, dirimir conflitos entre fisco e contribuinte, exarar o regulamento do novo tributo, enfim, é uma montanha de coisas que vai precisar ser discutida. Acho que essas são Felipe, as duas principais, né? Então, a CBS, eu sou eu sou menos cético quanto a ela, porque era uma ideia já, de certo modo, antiga. O próprio Jorge Rachid queria fazer por lei ordinária. Você lembra disso, né? Ele, em 2018, propôs fazer por lei ordinária essa unificação das legislações do PIS e da COFINS. Agora, tudo bem, veio no bolo aí da reforma constitucional, acho que vai acontecer de fato mais rápido, né? Então, o mais urgente é isso. Agora, o que que eu acho que a gente devia fazer e ter o cuidado de fazer com toda atenção e transparência? Dado, né, que eu tinha uma outra proposta, mas agora Inês é morta, né? Nós estamos aí com a emenda 132, tem que fazer o melhor possível, é discutir o sistema de crédito, de devolução de crédito, que isso pode ser um risco tremendo. Quando você fala para os empresários que vai devolver crédito automaticamente, soa como música nos ouvidos, porque eles falam, maravilha, então agora basta ter a nota fiscal, o Conselho Federativo, lá agora Comitê Gestor, vai me devolver o crédito. Mas espera um pouquinho, se for desse jeito, você vai erodir a arrecadação do país. E claro que o governo sabe disso, todos eles sabem disso. Então, o sistema, esse tal algoritmo que tanto se falou, sobre o qual tanto se falou, agora está na hora de mostrar, né? Já passou da hora de mostrar como ele vai funcionar, vai ter que escrever a legislação, mostrar os detalhes desse sistema, quem vai comandar esse negócio.
qual Felipe, vai ser o ponto, né, de atenção ali, de foco, para gerar o direito ao crédito. Então, vai ser quando o imposto for liquidado, ou basta emitir a nota? Isso faz toda a diferença. Se eu tenho uma empresa aqui em São Paulo, por exemplo, nós estamos produzindo resma de papel. Muito bem. Quem é que vai garantir que a nota fiscal que foi emitida é fidedigna? Que aquele valor que está na nota, de fato, deve ser gerador de um crédito contra o conselho, contra o comitê gestor. É. Então, é tudo isso. Eu acho que então, a mais urgente é a nova Lei Candir, é a lei que vai tratar de instituir propriamente o imposto, né? Os dois impostos, os dois tributos, Sim. a do comitê gestor e a que mais me preocupa, e que eu acho que já estava na hora deles começarem a mostrar como vai funcionar, é a história do sistema de créditos, de devolução de créditos, esse tal desse algoritmo que o comitê gestor vai comandar. Felipe, eu queria fazer duas perguntas bem rápidas. Primeiro, para o contribuinte comum, então, por que que a transição é tão longa? Leva 10 anos. Em segundo lugar, quando é que a gente vai começar a sentir os efeitos disso? Porque ontem comemoraram a reforma tributária como a salvação da lavoura, vai tudo melhorar, vai ficar uma maravilha. Quando é que o cidadão vai começar a sentir os primeiros efeitos dessa reforma? De que maneira? Olha, Ricardo, eu colocaria as barbas de molho, viu? Porque, na verdade, não vai ter efeito nenhum no curto prazo. Porque vai haver 2 anos aí, são 2 anos que nós vamos ficar discutindo a regulamentação dessa história toda. 2026, a gente começa a ter a transição para a CBS, né? E encerra essa transição em 2027. Muito bem. Ali nós já vamos ter algum efeito, porque para as empresas, só de unificar na CBS, isso vai ser bom. Agora, o que preocupa em paralelo a isso, né? Que você vai ter o IBS surgindo com uma alíquota de 0,1, então as empresas vão ter que dar conta de escrita fiscal, de cuidar desse novo bicho, né, na selva dos tributos, que é o IBS, vai ter o imposto seletivo, vai ter a questão do IPI para proteger a Zona Franca, que foi essa novidade para substituir a ideia do senador Eduardo Braga, lá da CID, que ele tinha criado, né, especial para a Zona Franca. Então, vão ser 10 anos, talvez, de maior complexidade. Porque, para quê? Para que a gente atinja lá no fim do arco-íris aquele pote de ouro que foi prometido, que é a simplificação, lá em 2033. Eu Vocês, sou muito cético, viu, Ricardo? Porque eu acho o seguinte: o que vai acontecer? Você conhece isso muito melhor do que eu. Quando chegar em dezembro de 32, na verdade antes, né, em dezembro de 31, algum gênio da raça vai propor mais 10 anos de prorrogação para essa transição. Porque, veja, se fosse para fazer essa transição logo, era para fazer amanhã. Eu estou exagerando aqui, mas era para fazer no máximo em um ano. Já se sabe o custo da transição, quem ganha, quem perde. Então, quando jogou para 2029 e com essa história de 4 anos até 2032, foi para acomodar os interesses da turma que quer ficar pendurada nos incentivos do ICMS e dos estados que adoram fazer isso, né? E que dependem desse negócio e não querem abrir mão. E, ao mesmo tempo, assumiu-se aí uma bolada de recurso que a União vai ter que pagar por meio de dois fundos, o Fundo de Desenvolvimento Regional e o Fundo de Compensação, que só de 2025 até 2043 vão ser aí 790 bilhões de reais. Aí quando eu falo para o meu amigo Bernardo Api, ele fala: ah, mas se fosse a transição mais para agora, mais próxima aqui do horizonte, de curto prazo, aí sairia muito caro. Eu falei: uai, mas você não acha 800 bilhões muito caro? Eu estou achando muito caro. Tá aí. Felipe Salto, obrigado por eu, hoje, meu amigo. Boa semana, bom restinho de ano para você. Já aproveito para desejar Feliz Natal também, hein? Eu que agradeço, um prazer aqui na companhia de vocês. Bom Natal a todos aí. Valeu, Coach, também Feliz Natal para valeu. você, meu amigo. Um abraço, viu? Para você também. Obrigado aí. Tudo de bom. Thales, não sei se te encontro aqui ainda amanhã. Se não, Feliz Natal também, meu amigo. Tudo de bom. Ah, estarei aqui amanhã. Não sei se a gente se encontra, mas É, estarei aqui amanhã. Esse aí acho, é o operário do ano. acho que ele vai tá mais cedo com a Fabiola. É isso aí. Tchau, tchau, É. gente. Obrigado pela companhia. Tchau.